Tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de filosofia em Libras Unidas, concomitantes aqui no projeto Filolibras, Instituto Federal Campus Votuporanga. E todos, como estão? Com saúde, com paz, desejo, vontade de aprender filosofia? E neste mundo, tem refletido sobre os acontecimentos, as coisas? Ou aproveitar esse conhecimento sem reflexão? A nossa aula hoje tem um tema muito legal, vejam só. Múltiplas filosofias. Pergunto para vocês, filosofia, nós temos uma única ou nós temos várias filosofias? Então, hoje vamos aprender sobre isso, sobre esse tema muito legal. Mas antes nós temos o sinalário. São palavras em português, o sinal em libras, para que juntos nos dê um significado mais profundo, ok? Vejam aqui, olha, essa palavra, equilibrar. Exemplo, a pessoa está caminhando, equilibrada, de forma correta, equilibrar, sinal. Ao lado é o contrário, desequilibrar, desequilíbrio. A pessoa está caminhando e desequilibra. Ou um carro, por exemplo, desgoverna, desequilibra. Então, essa palavra em português, esse sinal em libras, desequilibrar. Essa palavra, crise. Olha o sinal, crise. Como? Há vários contextos também diferentes. Por exemplo, crise financeira, esse é o sinal. No casamento, no namoro, no relacionamento, olha, esse é o sinal de crise. Começam os problemas, crise. Então, há vários contextos para a palavra crise. Aqui na filosofia, esse sinal de crise. Veja essa palavra, esse sinal, múltiplos, vários, diversos. Há variações desse sinal também. Palavra, satisfação. Ao lado, possível, capacidade, novamente o sinal. Sinal, olha, conhecimento. Ou assim, conhecer, conhecimento, aqui nessa mão também, combina o sinal. Atitude. Novamente o sinal de atitude significa o quê? Uma disposição interior, aquilo que está no nosso interior, olha, uma ação. Não ficar ali esperando, parado, não, uma ação, atitude. Esse sinal depende também do contexto. Justificar. Não combina com lei, com justiça, ou outro contexto aqui da filosofia, que é no sentido de explicar. Então, a justificar, justificativa, novamente o sinal. Autonomia, novamente o sinal de autonomia. Essa palavra também é muito importante. Senso comum. Novamente o sinal, senso comum. Significa o quê? As pessoas pensarem todas iguais, uma forma tradicional, sem reflexão, senso comum. O pensamento, todo mundo igual. E, na verdade, os indivíduos são diferentes, não é verdade? Então, esse senso comum, não tem senso comum. Admirar. Novamente, admirar. Outro nome, essa palavra, razão, sinal. Como assim? Então, a pessoa tem a capacidade de pensar, de conseguir chegar a algumas conclusões. Então, um sinal de razão. Razão. Ao lado, real, realidade. Novamente o sinal, real, realidade. Olha essa palavra. Sinal, convencer. Convencer. Ou então, quando eu sou convencido. Outros contextos para convencer também. Por exemplo, esse sinal de convencer, convencimento, mas é outro contexto aqui da filosofia, convencer. Vejam aqui essa palavra, o sinal, olha, harmonia. Novamente o sinal de harmonia significa o quê? Então, quando está em concordância, combinação, em equilíbrio, harmonia. Tudo em satisfação, em paz, harmonia.
Vejam o sinal participar. Novamente, participar. Essa palavra, o sinal, olha, resolver, solução. Veja a configuração de mãos. Novamente o sinal. Veja o nome de um país. O sinal, Grécia. Novamente o sinal, Grécia. Há também outras variações, por exemplo, esse sinal para a Grécia. E a sua capital, Atenas. Novamente, olha a palavra, sinal da capital. A capital, Atenas. Esse sinal, academia. Novamente o sinal, veja a configuração de mãos, academia. Essa palavra em português tem muito contexto de esporte, por exemplo, esse é sinal de academia. É um contexto diferente. Aqui, combina com faculdade, com estudo. Veja esse título. Olha, filosofia única ou várias filosofias? Qual? No tema da nossa aula hoje, nós perguntamos já nesse início de aula para você pensar e refletir. Nós temos quantas filosofias? Uma única ou várias filosofias? Então observe a aula, reflita e ao final você responderá. Então, na nossa aula hoje, nós temos aprendido aqui em filosofia alguns temas importantes. Olha, atitude filosófica, que é a dúvida, o questionamento, o duvidar, que é a base da filosofia. Então eu observo e não tomo já aquele conhecimento. Antes eu vou duvidar desse conhecimento. E o segundo é a atitude crítica. Atitude crítica, que é o quê? O questionamento, não só porque tem algum defeito, eu não gosto. Não. Primeiro eu nego esse conhecimento, reflito sobre ele e depois a afirmação, uma resposta correta sobre aquilo. Então, qual o objetivo? Então, com o objetivo de construir um conhecimento sobre o mundo, seu próprio conhecimento, conhecimento das coisas, um conhecimento também, você se colocar neste mundo de uma forma autônoma, uma base racional, de maneira satisfatória para a compreensão daquele objeto específico do mundo, daquela coisa que a gente consiga dizer algo de forma justificada, justificar o nosso conhecimento racional. Esses dois pontos, atitude filosófica, que é a dúvida do cotidiano, unida à atitude crítica, então surge o quê? O pensamento crítico, dá origem ao pensamento filosófico, como temos visto aqui no Filolibras. E a base de tudo, o que é? A base da filosofia é superar esse momento de crise. Então, como superar esse momento de crise, desse mundo que se levanta, de como é mostrada a realidade, de como sentimos? Quais estratégias são possíveis, capazes para isso, para explicarmos esse mundo? Então eu percebo, não concordo com algumas coisas, com aquilo que está na realidade, como ela se explica. Então preciso de uma justificativa racional para superar esse momento de crise e voltar ao equilíbrio. Então, nós temos o quê? Nós temos a crise em vários contextos. Por exemplo, nós temos então a crise da linguagem. Como assim? Quando eu percebo que determinados discursos, aquilo que é falado, falta alguma concordância ali, esse discurso que se apresenta. Então, temos a crise também do pensamento. Começa a pensar a crise da ação, aquilo que se mostra nesse mundo. Então, tudo isso é uma prática do pensamento crítico, o pensamento filosófico.
e surge para como solucionar esse momento de crise, uma tentativa de voltar ao equilíbrio, com respostas novas sobre esse mundo, com base na razão, de forma justificada, satisfatória. Então, o tema da nossa aula hoje, ele é muito importante, pode observar. Vejam esse título, olha, filosofia no sentido geral. Então, pergunto para você, o que significa filosofia? Então, um conceito geral, básico de filosofia é o quê? É a busca de compreensão da realidade. A realidade desse mundo em que nós estamos inseridos e que estamos colocados nele também. Dos acontecimentos, dos fatos, aquilo que percebemos, e tudo é forma simples para explicar? Não. Precisamos do quê? Da base racional, para conseguirmos justificar, uma justificativa sobre esse mundo, a compreensão, com mais clareza, de forma autônoma, na construção do nosso próprio conhecimento. Assim, a filosofia, então, ela se apresenta como uma tentativa, uma busca da compreensão da realidade de uma forma satisfatória. Do mundo que está ao nosso redor, entendermos em cada grupo que estamos inseridos, no grupo, por exemplo, na escola, como as coisas ali se explicam, na família. Como eu percebo tudo isso? Com uma base racional da realidade, de forma firme, segura, para a construção do meu próprio conhecimento. Então nós temos duas possíveis formas da realidade. Vejam esse título, olha, filosofia única ou várias filosofias, múltiplas filosofias? Qual? Então, é justamente aqui se coloca o tema da nossa aula hoje, para a nossa compreensão da realidade. Que nós temos várias realidades, compreensões da realidade e definição também da filosofia nesse mundo. Várias maneiras de explicar. Nós temos também os indivíduos, como entende, como compreende a realidade, cada um da sua maneira, da sua forma, do seu jeito particular, para a compreensão deste mundo, dos acontecimentos e da realidade. Então, pergunto, é que nós temos uma única filosofia ou nós temos várias filosofias? Porque o conhecimento ele pode ser explicado de vários pontos de vista em cada indivíduo, da sua própria maneira. Vejam esse título, Múltiplas Filosofias. E nós temos um pintor italiano, seu sinal de Itália, ou esse sinal de Itália também. O nome dele é Rafael Sanz, do século XVI. E a obra dele tem esse título, olha, A Escola de Atenas. Esse quadro é diferente, ele é um afresco, esse é o sinal de afresco. Olha, afresco, o nome, esse é o sinal para afresco. Você já foi, por exemplo, em museu e viu assim na parede aqueles quadros pintados no teto, igual. Então ele mostra o quê? Academia, Escola de Filosofia de Atenas. Elaborada por quem? Por Platão. Veja, então nós temos no centro, nós temos dois filósofos da Grécia Antiga. Nós temos Aristóteles e Platão no centro. E ao redor temos vários filósofos. Isso mostra o quê? Mostra que no decorrer do tempo a filosofia pode
ela se modifica, ela pode ser explicada, e esse mundo ser explicado de forma diferente. Cada pessoa, a sua opinião, isso vai mudando no decorrer do tempo. Então é uma tentativa, uma busca de compreender a realidade. Compreender esse mundo. De compreender a si mesmo também nesse mundo. De olhar o mundo pela sua perspectiva, pela sua maneira. Então surge aí a filosofia e também os filósofos, a maneira deles verem e explicarem o próprio mundo. Então cada filósofo a sua maneira de entender e compreender o mundo. Então cada um, perceberam, cada pessoa tem a sua maneira, o seu modo próprio, particular de explicar esse mundo. Então cada filósofo também. Veja esse título, olha. Então múltiplos olhares e múltiplas filosofias. Então os olhares sobre o mundo, eles podem ser variados. Com múltiplas filosofias também, com múltiplas perspectivas e também múltiplas compreensão da realidade. E assim, dessa forma, o conhecimento filosófico sobre o mundo pode ser explicado de diferentes formas, diferentes pontos de vista, como podemos ver no estudo da filosofia ao longo da história, mais de 2000 anos, em que a filosofia, então, ela produz conhecimento sobre o mundo. Então o filósofo busca compreender a realidade, essa tentativa de observar o mundo na sua perspectiva, de explicar da sua forma esse mundo, o entendimento de como as coisas se organizam. Então essa é a filosofia e o filósofo, com suas estratégias, suas diferenças, suas multiplicidades. Um múltiplo olhar sobre o mundo, a compreensão deste mundo, as diversas formas de explicá-lo. Então nós temos também várias filosofias. Observe essa imagem, que legal, esse quadro. Ele tem o quê? Tem um animal, o sinal dele é o rinoceronte. E esse rinoceronte é um pintor, claro, é um quadro imaginativo, uma situação. Então veja, em cada quadro que ele pinta, nós temos o quê? O chifre dele. Observaram? Olha, o chifre está presente em cada um dos quadros. Por quê? Para o rinoceronte, o mundo se apresenta dessa forma. A natureza, tudo que está ao seu lado, tudo é visto pela sua própria opinião, sua maneira de ver o mundo. Então o chifre está presente em todos os quadros. É a sua compreensão de mundo e da realidade. Então para o rinoceronte, não existe esse mundo sem esse chifre. O chifre sempre está ali presente na compreensão de como as coisas aparecem, surgem. Um outro animal veria de sua forma, de forma diferente do que vê o rinoceronte. Vejam essa outra imagem, essa foto, esse rapaz. Veja o olhar dele. O olhar dele está para frente ou ele olha na lateral? Para onde está o olhar dele? Então, há várias maneiras de como explicar isso. Então isso mostra que é possível explicarmos de várias formas e diversas maneiras. Então cada indivíduo se coloca, explica o mundo da sua maneira, segundo as influências que tem, as respostas que são colocadas, suas características particulares sobre esse mundo. Vejam aqui também, olha.
Então, esses múltiplos olhares se expressam também na cultura surda. É a maneira do surdo ver o mundo. Veja esses quadros pintados por surdos. Então, tem a característica da cultura surda, do surdo. Está presente. Então, eu pergunto, nós podemos ter filósofos surdos? Podemos. Né? Por quê? É a maneira do surdo explicar o mundo, a observação do surdo sobre o mundo, da sua maneira particular. De explicar, então, esse mundo, justificar esse mundo, nessa relação do surdo com o mundo, com as pessoas, com o ouvinte, e de uma forma satisfatória para ele, de uma forma equilibrada. Então, esse conhecimento, essa compreensão da realidade, essa tentativa de justificar racionalmente o modo como se compreende, como se explica a filosofia ao longo da história, mais de 2000 anos, então, nessa tentativa de perguntar sobre o mundo. E o mundo hoje? Ele é igual a 2000 anos atrás? Não, diferente. Então, as mudanças, por quê? O mundo se modifica, as pessoas, a sociedade se modifica também. Então, o modo do pensamento também vai se modificar. E a filosofia também terá essas mudanças. Por quê? Hoje, por exemplo, aqui no Brasil e lá na Grécia, 2000 anos, são iguais? Maneira de se pensar? Não. São maneiras diferentes de se pensar. Então, os filósofos também, em cada tempo, em cada etapa, tem as suas mudanças, e isso vai influenciar na filosofia, essas mudanças na filosofia. Veja esse título, olha que legal. Então nós temos, olha, desde os filósofos gregos, vai passando por outros. E isso vai mostrar o que? A propósito da nossa aula também, essas características do pensamento, da filosofia. Ele é único? A filosofia é única? Ou nós temos múltiplas filosofias? Significa então a filosofia o quê? Uma compreensão, uma tentativa de compreender o mundo, da compreensão da realidade sobre esse mundo, os fatos que surgem, os acontecimentos, como se explicam, maneira de perceber, se colocar nesse mundo também de forma satisfatória ou insatisfatória. A filosofia vai nos ajudar sobre isso. E tudo, essa realidade, a base racional, dialogada, na interação, na troca entre as pessoas, nas influências que a realidade sofre para a compreensão. Então pergunto para você, lembra no início da aula que eu disse? Há uma só filosofia ou várias filosofias? Uma única ou múltiplas filosofias? Perceberam então? As mudanças que esse mundo sofre ao longo de cada tempo, a sociedade que se modifica, as pessoas também que se modificam, sua maneira de pensar. Então eu pergunto, é possível, então, termos um filósofo surdo, uma filosofia produzida pelo surdo? Sim, porque é possível. Porque é a maneira do surdo explicar, observar este mundo com o seu olhar, o olhar próprio do surdo, entendeu? Então, a filosofia, nós temos múltiplas filosofias. Possível, múltiplas filosofias. Gostaram da nossa aula? Então você pode ver esse vídeo novamente, voltá-lo, observar, ver a palavra, pode copiar a palavra no seu caderno, ver o seu significado em português, a combinação em língua de sinais, pode fazer isso. E se ainda há dúvidas, há questionamentos, normal que isso aconteça. Por quê? É próprio da filosofia a dúvida, o conhecimento, o questionamento. Lembra, atitude filosófica.
ok? Então também curta o nosso canal, compartilhe com seus amigos, com intérpretes, com professores, ouvintes, surdos, todos compartilharmos, dialogarmos. Porque é assim que nós vamos construindo o nosso próprio conhecimento, ok? Um abraço, tchau, tchau. Aqui nossas referências bibliográficas.